E eu quero trazer para o seu coração algo muito poderoso hoje, não é? E nós vamos certamente ser muito abençoados nessa manhã. E tudo parte de uma pergunta. Nós temos falado muito sobre eclésia, sobre a igreja. E tudo parte de uma pergunta, não é? Tudo parte de uma pergunta que nós temos que fazer, não é? Por quê? Essa palavra por quê, que na verdade é muito mais do que apenas uma palavra, mas é um questionamento simples que nós temos no nosso coração. Quando nós fazemos a pergunta certa, quando nós perguntamos por que igreja, nós podemos ter outras perguntas que conectam a essa e podemos ter boas respostas. Se você entende o porquê das coisas, é diferente a sua forma de lidar com elas, sim ou não? Sabe, quando nós perguntamos por que igreja, nós estamos também tendo oportunidade, eu e você, de determinar o como, ou por quanto tempo a gente vai fazer alguma coisa. Por que isso? Essa pergunta por que tem que ser feita sempre. Por que eu faço isso? Porque pode ser que algumas coisas você fazia e não vai fazer mais. Por quê? É uma pergunta que eu e você temos que fazer. E por que igreja? Por que fazer parte disso? Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, aquele que governa esse negócio chamado igreja, aquele que está assentado à direita do Pai e que teve um propósito eterno e começou esse negócio de comunidade na eternidade, amém? Esse Jesus, ele disse, Mateus 16, 18, ele disse, eu digo que você é Pedro. Pedro tinha um nome de instável, Pedro tinha um nome assim de pessoa oscilante, mas agora Jesus está fazendo uma obra na vida de Pedro, aquele que seria depois uma das colunas da igreja primitiva, porque o apóstolo Lucas disse que Pedro, Tiago e João, eles eram como colunas da igreja primitiva. Mas agora Jesus está olhando para ele e dizendo, olha, eu digo que você não é oscilante, você é firme, você é Pedro, você é pedra. E ele estava falando sobre uma outra pedra, que era a pedra angular, que era ele mesmo, que era a base de todas as coisas. E ele fala sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei, diga eu edificarei. Foi Jesus quem disse, ele está falando sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Ele está falando de uma construção. Igreja é algo que é construído, tem a ver com essa ideia de construção. Mas veja, ele não está dizendo que ele construiu um governo. Deus não construiu um império. Deus não construiu um conjunto de programas gospel. Deus não constituiu, vamos dizer, uma igreja fantasia. Sabe o que é igreja fantasia? É que ela só vive de festas e eventos. Eu e você precisamos sim de festas, e é muito bom ir numa festinha no final de semana, é ou não é? Mas se alguém vive indo em festa e vai em festa todo dia, eu ia achar estranho, a vida da pessoa só é festa, sabe? Então, Deus ele constituiu uma igreja amada, ele está dizendo diga eu. Quem disse isso? Quem que disse isso? Jesus. Jesus está dizendo, eu edificarei, eu vou construir uma igreja. E ele não estava falando aqui de construir império ou algo do tipo. E mais, ele disse, e aí, as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la. É o poder da igreja, amém? As portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não podem contra esse negócio chamado igreja. O inferno não pode agir, não tem poder para isso. A igreja é extremamente poderosa pela bênção e pela própria profecia e declaração de Jesus Cristo. Agora o que Deus construiu? Olha só, Efésios mostra muito sobre a igreja. Se tem uma carta importante para você ler, para você entender sobre esse negócio de igreja, é Efésios. Não é? E é uma carta até um tanto não tão grande, um tanto quanto pequena. Mas Efésios, capítulo 1, versículo 5. O Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo, ele está dizendo em amor. Diga comigo, em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, conforme o porquê, respondendo ao porquê
da sua vontade. Então a boa notícia para você é que Deus nos tornou filhos, e se nós somos filhos, tem tudo a ver com filho tem a ver com o quê? Família, filhos tem a ver com família. Deus nos coloca como filhos por causa do propósito dele. Deus nos fez, em outras palavras, sermos juntos uma grande, poderosa e maravilhosa e linda família, amém? Família, sabe, uma família, e essa família, ela tem muitas qualidades, ela tem muitos benefícios. Uma das coisas incríveis da família de Deus é que a família de Deus é a família que durará para sempre. Durará para sempre. Sabe, os tempos vão, reis passam, governos passam, mas a igreja continua viva. A igreja continua viva, continua crescendo. A igreja tem mais de 2 bilhões de pessoas em toda a terra. A igreja do Senhor é poderosa, ela é viva, ela é verdadeira e ela durará para sempre. Ela durará para sempre, porque aqui nós vamos ter aqui nesse contexto de igreja como nós estamos acostumados, mas num futuro nós também estaremos com Deus lá no céu, e o Senhor certamente levará a sua igreja, amém? Louvado seja Deus. Então diga comigo, nada é maior do que a igreja. A igreja é uma família. Está fraco, gente? O que aconteceu? Tomou café da manhã não? Passa lá em casa quando for assim, lá sempre tem um pãozinho, alguma coisa. Hoje só tinha pão, né, porque está difícil. Aliás, deixa eu te dar uma notícia ruim, né, hoje é domingo, vou te dar já uma notícia ruim, começar aqui minha mensagem com essa notícia. A notícia ruim para você é porque hoje acaba o jejum. Não é boa não, espero que você continue algum jejum aí essa semana, amém? Mas a notícia ruim é que acabou o jejum hoje é o último dia, amanhã eu já vou comer um bife, uma carne, estou com saudade dela. Eu passei esses dias num lugar, tinha uma carne, ela piscou para mim, ela mandou beijos, ela me assediou de todo tipo, mas eu repreendi aquele negócio. Tudo é lícito, mas nem tudo convém durante o jejum. Mas sabe, aqui o Senhor está nos dando essa ideia da igreja. Diga comigo, a igreja, agora sim, parabéns. A igreja é uma família que durará para sempre. Amém? Então alguns podem dizer assim: eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas eu não preciso da igreja. E como assim? Eu amo Jesus, amo a Deus e não preciso da igreja? Isso pode ser um grande erro. Porque se Deus através de Jesus deu a vida pela igreja, como nós vamos sair dela? Como nós não vamos pertencer? Se a igreja é o corpo de Cristo, como estar desconectado do cabeça que é Jesus? Quantos estão entendendo? Então não tem como dizer sim para Jesus e não para a igreja. Não tem como dizer sim para Ele e não para aquilo que Ele ama, para aquilo que Ele projetou desde a eternidade. Não tem como. Então a pessoa não pode amar a Cristo e não gostar do seu corpo. Eu amo a cabeça e não gosto do corpo. Na família, não tem como. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu tenho filhos, é a minha vida, é a minha casa, é o meu corpo, é esse lugar de habitação. E é tão incrível como Deus, Ele faz essa relação da igreja com família, que até quando Ele ensina sobre casamento, Deus está dizendo: olha, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele está conectando, Ele está falando uma ideia de família. Então a igreja é família. A igreja é uma família projetada por Deus, que durará para sempre. E é assim que acontece. Por que você acha que a mídia bate tanto na família biológica e na família espiritual? A mídia bate, e quanto mais bate, mais a gente cresce, mais ela faz a nossa propaganda, aleluia. Mas sabe de uma coisa, por que a mídia bate tanto na família? Porque essas duas coisas, a família biológica e a família de Deus, são coisas extremamente ligadas ao plano de Deus para mim e para você. E o diabo, ele quer tentar atrapalhar esse plano, porque ele sabe que é na família da fé e na família biológica que nós recebemos nutrientes para viver.
Porque uma família, ela tem essa ideia de pertencimento, do lugar para se pertencer. E eu vou falar um pouco sobre isso. Então, guarde isso. Igreja não é sobre um lugar. Igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Você precisa guardar isso no seu coração, amém? Louvado seja Deus. Efésios 2, deixa eu caminhar aqui, agora eu quero entrar nos pontos dessa mensagem de hoje. Efésios 2, versículo 19, diz assim, Efésios 2, versículo 19, eu quero meditar até o 22 com você. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, aleluia, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, não sozinho, mas juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Santo Espírito, amém? Eu quero falar hoje então, de alguns desses importantes benefícios. Olha que mensagem boa, hoje eu vou sair daqui assim até leve, né? Hoje não tem cinto de veludo não, né? Mas terça teve, foi bom demais, viu gente? Você perdeu, você não estava aqui terça, o cinto de veludo foi solto sobre nós aqui. Pastora Dani estava com uma unção apostólica, profética, violenta, liberou uma palavra de Deus aqui. Se você não estava aqui, olha no nosso canal do YouTube, né meu amor? Foi maravilhoso, obrigado por essa palavra de terça. Mas olha só, hoje eu quero dizer sobre os benefícios. Olha que coisa boa, os benefícios de ser uma família de Deus que durará para sempre. Primeira coisa, na família de Deus, você descobre, na família de Deus, você descobre a sua verdadeira identidade. Você já viu as roupas de marcas boas? Geralmente, roupas de marcas boas, elas têm um passarinho aqui, né? Reserva, tem um passarinho aqui, né? Já viu? Vai lá, né? Você vê a Calvin Klein, tem um Czinho, um K. Você vê Apollo, tem um cavalinho, um negócio de um cavalinho, é ou não é? Né? Tem a Prada, tem as roupas de marcas boas. São roupas que têm uma marca. E é incrível como que as pessoas se atraem por isso. As pessoas usam, primeiro porque eu acho que as pessoas gostam de coisa boa. Então quem tem condição vai comprar uma coisa boa, sim ou não? Mas também porque as pessoas talvez, algumas vezes, elas também se conectam com aquele negócio. Então quando você vê, por exemplo, no contexto dos carros, mas talvez quem gosta vai saber, né? Quando você vê no contexto dos carros, 4 bolinhas assim, você sabe que é o quê? Olha, vocês estão bom de carro, hein? Profetiza aí meu filho, para a sua vida, né? Quando você vê aquelas 4 bolinhas, teve alguém que respondeu aí, Olimpíadas, não é carro gente, carro. 4 bolinhas assim é o quê? Um Audi, porque é uma marca. É uma marca. Se você vê um W, é o quê? Volkswagen, que é um V junto com W, Volkswagen. Você sabe que é uma marca. Sim ou não? Certo ou errado? Então, essas marcas, elas geralmente, elas de alguma forma, elas são símbolos que identificam as roupas, que identificam os carros. Mas por que será que algumas pessoas usam essas marcas também de alguma forma? E eu não estou dizendo isso como maioria, mas algumas pessoas às vezes querem usar essas marcas, né, e outras coisas justamente para falar um pouco da sua identidade, né? Mas a verdade é que nossa identidade, ela não é, diga comigo, não é ligada aos diplomas que temos. Ela não é ligada à nossa classe social, ao que nós conquistamos. A nossa identidade, ela não vem de acordo com o endereço que você mora, a conta bancária que você tem, ou nem mesmo de acordo com a beleza que você tem. E aliás, hoje parece que os bonitos estão mais assim, tímidos, então parece que a igreja está mais, os feios estão tímidos e a igreja está mais bonita hoje. Eu estou achando, né? Se você tem alguma amizade com essa pessoa do seu lado, só se você tem amizade, e principalmente se essa pessoa, você pode falar isso para ela, que você não pode, não fala não, mas fala assim, tá bonito hoje, hein meu filho? Tá bonita, hein? Eu já falei isso para a Dani hoje de manhã, né? Então assim, já valeu, né? Mas o que eu quero dizer para você, a sua identidade não vem do que você veste.
Você pode ter recursos para vestir as melhores roupas, e compre mesmo, mas não vem disso. Você pode ter dinheiro para ter o Audi, ou para ter qualquer carro daqueles bonitos, bacanas, caros, mas quem sabe você vai ter o carro que tem um cavalinho, mas não vem disso. Isso não muda a sua identidade. Identidade é algo, preste atenção, identidade é algo que vem da nossa família. Amém. A identidade é algo que vem dos nossos relacionamentos. Identidade não é algo que vem do que eu tenho, mas é algo que vem do legado que eu recebo. Então a minha identidade, ela vem dos relacionamentos. Por exemplo, eu sou filho de, eu recebo alguma identidade. A minha identidade vai sendo formada, sendo filho de. E a igreja é uma família. A igreja é um lugar onde eu e você descobrimos, ou desenvolvemos, ou nos conectamos à nossa verdadeira identidade. Igreja é um lugar que traz identidade. Você fica parecendo primeiramente com aquele grande Pai, com P maiúsculo, que é o Pai do céu, o nosso Deus. A igreja é um lugar de receber identidade. Quanto mais conectado à igreja, mais você está parecendo com o Pai da igreja. Quanto mais conectado com a igreja, mais você vai parecer em características importantes. Características certamente de caráter, de jeito de lidar, de fruto do Espírito. Né? Você vai parecer com os pais espirituais que Deus te deu. Então, você vê como que é incrível, se os seus relacionamentos foram quebrados um dia no contexto da família, é provável que essa pessoa tenha algum problema de identidade. Por isso que filhos que perdem, crianças, né, que perdem os pais muito cedo, elas têm problemas de identidade para ser resolvido durante a sua vida, na maioria das vezes. Por isso que crianças que cresceram com seus pais e foram sem os seus pais, e foram abandonadas, por exemplo, terão problemas de identidade. Porque a identidade é formada na família. Então a primeira coisa, a igreja é uma família onde você desenvolve e descobre a sua identidade. Olha o que diz no versículo 19, ele fala: vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros, diga comigo, membros da família de Deus. Então é a igreja que proporciona com que eu e você nos tornemos uma família e recebamos essa identidade poderosa. Você vê, nós não fomos chamados para construir uma religião, nós não fomos chamados também para construir prédios, ainda que nós precisemos deles, mas esse não é o principal chamado. Nós não fomos chamados, por exemplo, para ser pessoas que têm uma cultura de manutenção de empreendimentos gospel. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados por Deus para pertencer a uma família. A igreja não é um lugar para se frequentar apenas, mas uma casa para se pertencer, uma família, um lar para se pertencer. Agora é lógico, a igreja não é perfeita. Não existem famílias perfeitas, não existe uma família perfeita sequer. A igreja não é perfeita, a Light não é perfeita, essa família não é perfeita. Diga para a pessoa do seu lado aí: eu sabia que você não era perfeito, mesmo você parecendo. Mas não é. Se você conectar mais as pessoas, se você acha que alguém é perfeito, é porque você ainda não conheceu de verdade. Entende? Porque não tem ninguém perfeito, a igreja não é perfeita. E alguns afastam da igreja justamente por esse ponto. Criaram expectativas erradas. Você precisa ter uma expectativa reta no seu coração, que a igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas, e por isso a igreja é imperfeita. Mas a igreja é uma família de Deus para transformar, para descobrir a sua identidade. É incrível como que na igreja a gente gera relacionamentos importantes. Sabe, os meus melhores amigos, ou pelo menos boa parte dos meus melhores amigos estão aqui. Os filhos espirituais estão aqui. A igreja é um lugar onde nós temos pessoas de verdade agindo verdadeiramente em nosso favor. A igreja é essa família de Deus, é essa família que nos protege, que nos abençoa, que nos ajuda. E eu nunca esqueço dos momentos que eu já passei mais difíceis da minha vida, quando eu perdi o meu pai em 2015, e depois que eu perdi também em 2021 a minha mãe. Como que nessas horas nós percebemos o grande poder e a grande verdade que é a igreja. Sabe, eu fui
vamos dizer, alvo de um suporte como nenhum lugar outro eu teria. Eu fui alvo de um suporte como em nenhum outro ambiente empresarial, de esportes, ambientes mesmo que legítimos nesse contexto eu teria. Por quê? Porque a igreja é uma família para pertencer. E esse negócio de pertencimento é tão importante porque ele diz, nós não somos forasteiros. Nós não somos forasteiros. Então, a igreja não pode aceitar, entende? Nenhum tipo de sentimento de solidão, nenhum tipo de orfandade. Sabe, quando ele fala não somos estrangeiros, o estrangeiro ele é isolado, ele é órfão, ele não se conecta, ele não cria aquele pertencimento, mas ele está dizendo, nós não somos forasteiros nem estrangeiros, nós temos pertencimento, então as pessoas que não encontram a sua identidade em Deus, na família de Deus, elas podem buscar em outros lugares, e de duas uma, ou elas encontrarão uma identidade falsa ou perigosa, ou uma identidade insuficiente. No Japão, os jovens, você já viu isso, eles têm comunidades com reuniões para suicídios coletivos. Suicídio coletivo. Eles têm pertencimento a outros lugares. Então, a igreja é esse lugar de pertencimento verdadeiro. Se você buscar pertencimento nas riquezas, isso não vai dar certo. Se você buscar pertencimento numa celebridade, num youtuber, num influencer, isso não vai dar certo. Você só tem identidade verdadeira e poderosa, provenientes da família de Deus, amém? Então, a igreja, você faz parte de um lugar chamado Light, que é uma grande família, e esse texto é tão importante, porque ele é um golpe na falta de amor, um golpe na escassez, um golpe num sentimento de solidão, e um golpe na orfandade. Vocês não são estrangeiros, vocês pertencem a uma família, amém? Por isso que na igreja não pode ter competição, mas celebração. Por isso que na igreja tem essa ideia de uns aos outros. Por isso que na igreja os irmãos mais novos honram os mais velhos, e os irmãos mais velhos promovem os mais novos. Por isso que na igreja tem essa coisa do tipo assim, quando um prospera, o outro celebra. Não fica com inveja, não fica julgando, pelo contrário, celebra. Quando alguém é curado, os outros celebram, mas quando alguém está doente, os outros também chegam para chorar juntos. Isso é igreja, isso é família de Deus. Diga comigo assim, eu não sou estrangeiro, mas eu pertenço a uma família, amém? Uma família que durará para sempre. Primeira coisa então, é que nós temos uma identidade poderosa através da igreja. Outro benefício poderoso, segundo, que eu quero falar para você, outro benefício poderoso de uma família que dura para sempre. Na família de Deus, a sua fé me ajuda e a minha fé te ajuda. Gostou? Já dá para falar aí? A minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. Diga para a pessoa do seu lado aí, a minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. Não, gente, tem alguém do seu lado aí, se não tem, por favor, senta perto de alguém hoje, porque hoje nós estamos falando de família. Família não sou eu, família é nós, amém? Olha para a pessoa do lado e fala assim, a minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. Não, olha mais, a minha fé te ajuda, bem rápido, a minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. Minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda, minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. Tem alguém atrás de você aí? Atrás, vira para trás, fala assim, a minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. A minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. Olha o que diz em Efésios 2, versículo 21. Efésios 2, que eu estava lendo, continuando esse texto, ele diz assim, no qual nós somos membros de uma família, no qual o edifício é ajustado e cresce, é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês estão sendo edificados o quê? Juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Santo Espírito. Em 1 Coríntios,
Capítulo 3, versículo 16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, amém? Deixa eu fazer uma ilustração aqui, vem aqui uns irmãos, vem aqui Alisson, hoje você está no violão, eu gosto que você é um cara bem solto, né? Vem aqui, Marquinhos, vem aqui me ajudar, você está muito quietinho aí, vem aqui cara, botar fogo na gente aqui. Douglas, vem aqui, vou convidar alguns irmãos aqui, vamos lá, cadê mais? Deixa eu chamar uns solteiros aí, tem muito casado aqui, deixa eu chamar uns solteiros para fazer propaganda gratuita. Sobe aqui gente, sobe aqui rapidinho. Não, Alex é muito feio. Não, estou brincando. Vem aqui Alex. Estou brincando com você Alex, vem Alex. Ele está desesperado para casar assim? Agora você está zoando, mas você estava também. Estava doido, agora arrumou uma pessoa, está aí se achando, vai. Só pode se achar quando acontecer o negócio, viu meu filho? Nossa, tem que pegar mais uns aqui, deixa eu descer. Samuel, você está aí, né? Vem aqui Samuel, vem aqui. Vem o outro Samuel também. Tá bom assim? Pode subir cara, pode subir, obrigado. Vamos aplaudir esses atores da Record. Vamos lá. Nossa, só menino bonito, né, gente? Até o Samuel, bolinha. Até você, cara. Já viu que o cara fala, todos são bonitos, até é ruim, né? Parece que não é, mas é só gente bonita, né, gente? Graças a Deus. Cadê as esposas desses caras aqui? Não, você não. Você é o único solteiro aqui e por isso você vai ser o cara aqui. Tá bom. Bom, olha só o que a Bíblia diz. Todo edifício ajustado. Eles vão me ajudar com uma ilustração. Presta atenção, numa construção, dá uma olhada rápida nesse lugar, é uma construção assim, até relativamente simples, né, porque é um prédio relativamente baixo, então nós não temos um edifício assim, mas se você pegar aqui, a construção, não sou engenheiro, mas ela tem que ter as estruturas, ela tem que ter as vigas, ela tem que ter as cintas que eles chamam, e uma das coisas que faz com que o lugar permaneça de pé, com que não tenha problema numa ventania, num processo assim, é que todas elas têm que estar o quê? Ninguém trabalha em construção aqui, cadê os engenheiros da Light? Ela precisa estar o quê? Interligada. Por isso que embaixo desse chão aqui, mais ou menos 1 metro abaixo, e eu vi construindo aqui na época, eu vim aqui quase todo dia, embaixo aqui, o engenheiro, ele fez o quê? Uma cinta. Então 1 metro para baixo desse chão, tem uma cinta atravessando todo esse lugar aqui, atravessando tudo, e conectada essa parede. Por quê? Porque não basta ter as pilastras, elas têm que ter algo que as liga. Quantos estão entendendo? O que Deus está falando aqui é sobre um santuário onde nós somos ajustados. Ajustado significa isso, sabe? Então, uma cinta e as outras pilastras, elas vão estar lá. E todas as demais partes são sustentadas por ela. Mas no reino de Deus, a minha fé, na família de Deus, a minha fé te ajuda e a sua fé me ajuda. E esse é o ponto. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você passar, se você estiver pertencendo, conectado à casa de Deus, você não é colapsado, você não é destruído. Se você estiver desconectado, é um perigo. Dentro dessa parede aqui, daqui a pouco eles vão fazer o teatro, é porque assim, sabe, é normal isso. Pastor é assim, fala, fica de pé que eu estou acabando, é mais 5 minutos. Mas assim, aqui dentro desse tijolo, aqui tem dutos, como é que chama, pastor Lucas, dutos? Você que é da área da engenharia, Não, dutos. Tem eletrodutos, tem canos que passam dentro das paredes, sim ou não? Aqui tem eletrodutos, tem canos, tem coisas que passam dentro dessas paredes. Além disso, tem os ferros também, tem muitas coisas. Mas vamos tentar entender um pouco do que Deus está falando. A minha fé te ajuda e a sua fé me ajuda. Mas para isso, nós temos que estar ligados e fazer parte da estrutura. O que ele está dizendo aqui é que se for algo colocado fora da estrutura, não vai ter a proteção que a estrutura dá. Então vocês vão ser a parede agora. Vocês são uma parede muito bonita, mas façam aqui uma paredinha aqui. Pode fazer uma parede, assim, vocês têm que fechar aí. Eu quero que vocês, faz uma volta, e pode ser uma parede redonda, igual aqueles prédios de Nova York.
Isso, dá a mão aí, gente. Estica a mão assim. Estica a mão, estica a mão, estica a mão. Aí, solta a mão, solta a mão, solta a mão. Isso. Agora eu preciso de alguém, fica aí. Eu preciso de alguém bem forte aqui. Cadê um forte? Ixi, não tem forte. Ô Gustavo, vem aqui Gustavo, por favor. Esse é o Gustavo, viu gente? Uma bênção de Deus, né? Vem cá, vem rápido, cara. Obrigado. Isso. Aí Gustavo, presta atenção. Então o Gustavo, eles são as pilastras, ok? Tudo bem? Olha aí a cara de pilastras. Eles são as pilastras, tá? Mas o Gustavo é o vento forte, é o problema, é aquilo que veio, aconteceu. É lógico que você não é bobo, vai escolher a pilastra mais fraca, tá? Mas assim... Vamos lá, então, agora vem o vento, vem o problema, eles estão lá. Eles não pode não, vocês são pilastras, vocês não estão interligados, vocês não têm cinta, não tem nada, ó, não tem essa cinta aqui, não tem a cinta lá embaixo, nem a cinta lá em cima, ok? Aí o Gustavo é o vento, ele está passando, vai Gustavo, eu quero que você escolha uma pilastra, você pode escolher uma pilastra e você pode atentar contra ela. Vai Gustavo, nossa que pilastrinha, já foi, já derrubou, tá bom, não, esse daqui é só soprar, tô zoando. É unção, cai na unção. Tá bom. Então já derrubou o Douglas. Aí, ó, pá, tá bonito, hein, Douglas? Só melhorando, hein, cara? Glória a Deus. Então assim, é porque na igreja, gente, a igreja é uma família tão bela que as pessoas inspiram as outras em tudo, até na beleza. Olha só como que ele tá muito mais bonito que 20 anos atrás. O Douglas é fundador da igreja comigo, e eu lembro, ele não era bonito. Não era, mas ele ficou lindo agora, ele está lindo, está bonito, parabéns, viu Douglas, muito obrigado. Quê? Não, só você que achava, mas agora tem muita gente achando, viu? É. Mas olha só, então o Gustavo veio, o que ele fez? Ele procurou a pilastra e ele tirou a pilastra, ele derrubou a pilastra, certo? Agora Gustavo, fica aqui no meio, isso, agora a pilastra está ajustada. O que é ajustada? Na construção é quando tem, se cola aí, na construção a pilastra ajustada é quando tem cinta. Por quê? Não basta ter as pilastras e os tijolos, se não tiver a cinta, ela precisa fechar. Uma das coisas que o engenheiro falou comigo é que a cinta daqui tem que conectar com a de lá, que tem conectada de lá. Então se não tivesse aquela parede lá no fundo, teria que ter alguma coisa lá no fundo conectando. Quantos estão entendendo? Porque é assim que se faz construção. É Deus que está falando, Deus está falando. Agora o vento, não precisa ser tanto não, gente, cara, que coisa estranha. Não, é família, né? É família, gente, né? Né? Esses negócios estranhos. Bom, aí, eles estão bem firmes. Cadê as pilastras aí? Estão firmes? As estruturas estão interligadas? Estão ou não estão? Está bem interligado. Agora vem vento. O vento vem. Ele vai tentar derrubar uma pilastra. Força, vento. Vento forte. Tempestade agora. Hurricane, furacão. Vai. Ó, elas estão balançando, hein, gente? Vão cair ou não vão? Vão cair ou não vão? Vai tirar uma pilastra de lá ou não? Não vai. Por quê? Porque agora elas estão unidas, integradas. Amém? Continua aí, Gustavão. Tá gostoso aí dentro, né? Deve estar louco para sair dali. 6 homens em volta dele. É igual elevador lotado. Quando você entra, um homem, aí eles fazem assim, você para lá no meio e fica assim, né? É horrível. Mas, deixa ele, liberta ele. Só um pouquinho. Oh, aleluia. Patrícia, ajuda aí. Não, tô brincando. Vamos lá. Aí, olha só. O que garantiu que o vento não derrubasse alguém? O que garantiu? A amarração, a conexão. Aquilo que eles estavam conectados. Se eles ficarem assim, o Gustavo pode vir aqui e derrubar. Ele começa pelos mais fracos, depois ele vai os mais fortinhos, vai até depois do Samuel. Até o Samuel cai. Que é o mais fortinho. Professor, viu gente? Se precisar de um personal, tá ali. Né? Perde 10 quilos em uma semana. Na fé. Então eu parei de falar que ele já foi meu personal, senão queima o filme dele.
Parei de falar, então queima o filme do cara. Eu não falo para ninguém. Você já teve um personal? Já, é o Samuel. Ixi, ninguém... Aí o cara... Mas graças a Deus a carteira dele está cheia de clientes, porque... É clientes ou é pacientes? Ah, é alunos, que chique. Então tá cheio de alunos, né? Porque eu fico quietinho. Mas vamos lá. Então, olha só, essas paredes, elas estão o quê? Elas estão soltas. É o que Deus está dizendo aqui. Numa construção, as peças têm que estar conectadas. Por isso que você não pode ser só um frequente da igreja, você precisa pertencer. Por isso que uma pessoa precisa se conectar de verdade, e não apenas frequentar culto. Por isso que uma pessoa precisa entender que a minha fé e a sua fé, a minha fé e a sua fé me ajuda. Quantos estão entendendo? A minha fé ajuda o outro, a fé do outro ajuda a minha. A igreja é assim. E não tem a ver só com pessoas de um nível ou de outro. Pode ser que umas ajudem mais e sejam menos ajudadas, mas todas estão ajudando umas às outras. E o que garante que esse negócio não caia, não colapse, não sucumba, não vá para o chão, é porque eles precisam estar o quê? Unidos. Agora vamos pensar o seguinte, faz aí de novo a paredona, agora deixa o Alex fora. Vem cá, Alex. Já que você é solteiro, você fica aqui fora. Põe esse boné para frente, cara. As meninas vão achar ruim. Aí. Isso, tá mais bonitinho. Agora é o seguinte. O Alex, ele é agora... Você já viu construção? É o seguinte, presta atenção. Numa construção, tem canos aqui dentro, sim ou não, que eu falei? Tem eletrodutos, obrigado pela palavra, pastor Lucas. Eletrodutos aqui dentro, sim ou não? Agora imagina só. Aqui está sendo construído, e um eletroduto, ele deveria estar lá dentro, mas não está, ele está aqui fora, jogado no chão. Ele está dentro da igreja, sim ou não? Ele está dentro do auditório, da construção? Sim ou não? Sim, mas ele está conectado? O que vai acontecer se passar um vento forte? Está entendendo? Então tem pessoas que estão dentro da igreja, mas desconectadas a ela. Se ela estiver dentro da igreja e desconectada dela, quando vem os ventos fortes, geralmente essas pessoas sofrem. Então agora vai vir um vento forte. É forte, viu, Gustavo? Daqueles. Vai, Gustavo. Não, vem direito. O vento não pode desviar, não, cara. Vem. Tenta aí, tenta contra as paredes. Aí ele tentou, ó, o vento está passando. Tá vendo? Quem está conectado só balança, no máximo. Sente ali tudo, mas está sempre o quê? Ajudando. Agora vem o vento forte e pega lá o eletroduto solto. Aí ele derrubou o eletroduto, levou. Fácil, né? Fácil. Isso aqui é garoto prodígio, viu, gente? Jogador caro. Tá querendo casar? Então vou continuar. Tá, então vou mais um pouquinho. Agora é o seguinte, voltando. Parabéns, gente, aplaude esses atores, eles estão muito bons. A última, prometo. A última, por amor a Deus, a você e um pouquinho ao Alex também, né? O Alex é o único solteiro aqui, viu, meninas? Solteiras. Está à disposição. Claro, tem que ter uma recompensa, né? Ninguém é ator de graça, né? Mas agora é o seguinte, última coisa. Então, se aquele cano, aquele eletroduto, ele não estiver dentro da estrutura, conectado a ela, ele está sujeito a ser levado. Ele está sujeito a vir um vento forte e levá-lo embora. E arrastar ele, tirar ele. Agora a última coisa, vamos pensar que todos estão dentro da estrutura. Pode entrar também, Gustavão. Todos estão dentro da estrutura. E agora, infelizmente, vai, todos, fica aí, segura aí. Agora, roda aqui, Alex. Eu falei que eu ia continuar com você, cara. Protagonismo, isso. Aí agora, o que aconteceu? Um deles, gente, teve uma situação muito difícil. Mas muito difícil. Teve uma situação assim na vida dele que, vamos dizer assim, que feriu ele internamente, que foi muito difícil. E ele perdeu as pernas, espiritualmente falando. Ele perdeu, assim, o chão. Sabe quando perde o chão, sim ou não? Quando minha mãe faleceu, eu perdi o chão. Você já passou lutas que você perdeu o chão, sim ou não? Mas sabe o que acontece? Se ele estiver ligado à igreja, mesmo que ele perca o chão, o que vai acontecer? Perde o chão aí, Alex. Pode ganhar o chão de novo. Amém? Gente, obrigado, tá? Obrigado. Obrigado a todos, especialmente a você, Alex. Bom, mas, brincadeiras à parte, mas quantos entenderam a verdade dessa história? É isso que a Bíblia diz. Mesmo que se você estiver conectado, se você pertencer e não apenas frequentar,
Se você entender o poder, a graça, a completude, a vida que flui, que há dentro da igreja, você vai entender que você precisa dela e eu preciso dela, ninguém vive sem ela. Porque mesmo que a gente perca o chão, mesmo que venha ventos fortes sobre nós, se nós estivermos conectados, edifício ajustado, nós vamos crescer, vamos desenvolver e nada irá contra nós. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, aleluia! Então o segundo ponto, o segundo benefício de fazer parte da igreja, é que a minha fé te ajuda, e a sua fé me ajuda. Diga bem alto: a minha fé te ajuda. A minha fé te ajuda. A minha fé te ajuda. E a sua fé me ajuda, aleluia! Glória a Deus. A igreja é o corpo de Jesus, e é assim que funciona. Nós vamos crescer juntos para a glória de Jesus, amém? Por isso que na Light nós somos transformados pelo amor, para transformar por amor. Transformados pelo amor, para transformar por amor, amém? Então na Light a minha fé te ajuda e a sua fé me ajuda. Vamos mais uma vantagem poderosa, mais um benefício. Na família de Deus, nós podemos desenvolver, diga comigo, desenvolver. Nossa função, desenvolver. Sabe, gente, tudo que eu aprendi, ou uma boa parte do que eu aprendi, veio do contexto da igreja. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para o meu primeiro emprego, porque eu tive alguns estágios, né? Estágio não é emprego não, viu gente? Tá bom? Estágio não é emprego, tá? Porque no estágio eu tinha que comprar pastelzinho todo dia, eu tinha que tirar xerox, eu tinha que engraxar o sapato do diretor. Então assim, era muito desafiador. Não era emprego, quantos estão entendendo? É brincadeira, gente, por favor, brincadeira. Os estagiários aí já estão assim, meu Deus, não volta aqui mais. Brincadeira, mas o meu primeiro emprego de carteira assinada, quando eu tinha 17, 18 anos, eu estava tentando um processo seletivo num dos maiores bancos do mundo. E eu cheguei naquele banco, eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha nem feito 18. E ali eu tinha concorrentes já na etapa final, 25 anos, 27 anos, gente formada na faculdade, eu estava entrando na faculdade. Ali tinha gente muito mais preparada que eu, mas muito mais. Tinha um dos caras lá que estava fazendo pós-graduação. E eu cheguei naquela sala, fiquei até um pouco assustado, né, num primeiro momento, fiquei pedindo Deus me dar graça, e a gente estava ali, e tinham duas vagas no banco, tinha uma vaga para contrato, e na época começava como escriturário, e tinha uma vaga para estagiário. E eu cheguei ali, eu falei, Deus, me dá a vaga pelo menos para estagiário, porque eu percebi que a coisa estava difícil para mim. E depois, pela graça de Deus, eu fui contratado, e o cara que era o melhor cara lá, do ponto de vista de currículo, virou o estagiário e o meu estagiário. Entendeu ou não? E aí eu fiquei pensando, por que aconteceu isso? Alguns meses depois eu fui ganhando espaço no banco, e eu fui ficando amigo e conversando melhor com o gerente geral da agência, com outros caras da agência, e aí eles falaram o seguinte, olha, quando nós entrevistamos você, nós acharíamos que não seria suficiente a sua entrevista, não dava para você passar. Mas depois de entrevistar você, nós percebemos que você tinha algumas habilidades desenvolvidas que nenhum deles tinham. Você tinha uma habilidade razoável de lidar com as pessoas, para 18 anos era muito boa, mas você tinha algumas habilidades de liderar, você tinha algumas habilidades disso, e ele foi falando as habilidades que eu tinha. Quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu pai essa bênção. 6 meses depois, já estava bem no banco, já tinha comprado meu primeiro carro, e aí eu estava assim, crescendo no banco com 18 anos, e eu cheguei em casa e contei para o meu amigo, meu discipulador, meu mentor, pastor Clemente, e eu falei, pai, olha só o que ele falou, eu fiquei feliz hoje, pai, ele falou isso, e eu lembro que eu guardei tudo que ele tinha falado, hoje eu nem lembro tudo, mas eu lembro que meu pai virou para mim e falou assim, filho, aonde você aprendeu a maioria dessas coisas? Aonde você foi desenvolvido? E eu parei na hora, pensei, meu pai falou assim, vale a pena servir a Deus e as outras pessoas, porque tudo que ele tinha me elogiado, ou boa parte daquilo, eu tinha aprendido na família de Deus. Na família de Deus você desenvolve suas funções, as pessoas começam a desenvolver as funções dela, por isso que a maioria das pessoas que se convertem até melhoram de vida financeira, porque no trabalho elas são promovidas, elas são os melhores vendedores, elas começam a ser aqueles que lideram, que sabem se relacionar, e isso deveria acontecer se a pessoa é conectada de verdade.
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Em Romanos 12, versículo 4, diz assim, Romanos 12, versículo 4 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Depois em 1 Coríntios 12, ele está dizendo, olha, se a mão disser que não pertence ao corpo, ela precisa entender que ela pertence, porque ela tem uma função importante. Se o ouvido disser, eu não sou olho, então eu não pertenço. Ele não pode dizer isso, porque ele tem uma função importante. Mas o ponto é o seguinte: no corpo de Cristo, na família de Deus, todos nós temos uma função. E se você ainda não encontrou a sua função, Deus vai te dar graça para desenvolver até chegar nela. Entende? A casa de Deus, a família de Deus é o melhor lugar para desenvolver pessoas. Por isso que as pessoas chegam, depois elas crescem profissionalmente. Por isso que elas chegam e se tornam maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Porque são princípios de Deus, princípios de uma família de Deus, que são aplicados na nossa vida, e a gente vai desenvolvendo, crescendo para a glória de Deus. Amém? Amém ou não? Agora, isso não acontece sozinho. Pastor Carlito Paes tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, ninguém faz nada grande sozinho. Se ele estiver fazendo sozinho, é porque não é grande. Ninguém faz nada grande sozinho. Se estiver fazendo sozinho, é porque não é grande. E o último benefício de muitos, então o terceiro benefício, é que na família de Deus, nós podemos desenvolver e encontrar a nossa função no corpo de Cristo. A nossa função, uns têm uma função, outros outras. Eu falei já, não vou ficar repetindo muito, mas eu falei já, que não é a pessoa que cuida lá do portão, que está nos protegendo aqui para que esse culto flua, que não está deixando nada atrapalhar o culto, que está recebendo a primeira impressão da igreja, está recebendo a pessoa lá, não é melhor nem pior de que quem está aqui ministrando louvor, de quem está ali recebendo a gente, de nossas professoras, mais ou menos 10, 12, todos os cultos, que estão cuidando das nossas crianças. Nós somos um corpo, nós temos funções maravilhosas, e essas funções, quando unidas, elas geram esse corpo saudável que é a família de Deus, amém? E o último benefício de muitos outros que eu poderia dizer, mas o último, quarto e último benefício, é que a igreja é uma família que durará para sempre, uma família que é um ambiente, um lugar de cuidado. Cuidado com cuidado, porque cuidado não é você ser carregado a vida inteira, não é. Se você tem um filho que você precisa carregá-lo a vida inteira, esse filho provavelmente tem alguma deficiência. Porque a gente carrega o filho completamente até ele aprender a andar. Depois que ele aprende a andar, a gente carrega ele porque ele ainda não tem muita estrutura para andar muito. Então tem filhos de 2, 3 anos que de vez em quando a mãe tem que ir lá pegar e carregar. Então eu já vi no shopping, crianças que querem descer do colo da mãe para ficar andando sozinho. Mas eu já vi no shopping crianças muito cansadas que querem ir para o colo da mãe. Então não adianta, eu vou para o shopping, estou cansado, não tem como falar, Dani, me carrega, pular no colo dela. Até queria, mas não tem como não? Só que na igreja tem gente assim, que cresceu, desenvolveu por fora, mas por dentro quer ser carregado. Mas a igreja é um lugar de cuidado. Que cuidado é esse, pastor? Cuidado bíblico, inteligente. Não é um cuidado nesse aspecto de comodidade. Mas biblicamente, eu e você somos um rebanho. E nós temos primeiramente um pastor com P maiúsculo. O Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Ele é um pastor tão maravilhoso que ainda que você ande por um vale da sombra da morte, Ele vai estar lá e vai te proteger. Então, a igreja é um ambiente de cuidado. Primeiro, cuidado de Deus. Existe uma bênção especial em nós, quando nós estamos firmes e pertencendo à igreja. Não somente frequentando, mas pertencendo. Existe sim um benefício, existe sim algo assim, de Deus na questão da proteção. Salmo 100. Diz assim, Salmo 100, versículo 3, diz assim, reconheçam o Senhor, o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Queridos, ovelhas de Deus são protegidas por Deus,
Ovelhas de Deus são protegidas por esse pastor maravilhoso, ele é o bom pastor. Então, quanto mais você está envolvido na família da fé, quanto mais você se envolve naturalmente, maior essa coisa de Deus tirar de nós a ansiedade, de Deus proteger o nosso coração, de Deus proteger a nossa vida. Tem uma mensagem incrível do pastor Luciano Subirá, onde ele fala que a igreja é um lugar de proteção. Na igreja você está sobre um guarda-chuva, ou melhor, talvez sobre um guarda-sol. Você está dentro de um mega guarda-chuva, guarda-sol, você está embaixo, porque Deus está protegendo você, é o lugar de proteção, sabe? Então, nós precisamos entender que é um lugar de proteção, porque Deus está cuidando de nós, amém? Então nós vamos aprendendo que na igreja nós não podemos ter uma vida independente, a independência é morte, independência é morte. No reino de Deus, no contexto da igreja, na família, um filho independente, ele está num caminho de morte. Imagina um filho de 12 anos, 14 anos, 11 anos, 10 anos, 9 anos, ele está lá dentro da casa dos pais, mas agora ele fala assim, eu não quero a opinião do meu pai sobre a minha vida, eu não vou falar onde eu vou, que hora eu vou chegar, eu não vou falar porque eu não estou em casa essa noite, eu não vou falar porque eu não participei do almoço, da refeição, da comunhão, eu não quero falar com os meus pais, eu não tenho comunhão, eu vou viver a minha vida. Isso não cabe, por quê? Não cabe por quê? Porque no contexto da igreja, família, nós vamos aprendendo que não é só sobre nós, não é só apenas por mim, aliás, é uma vida que tem dependência um dos outros. Então os pais cuidam, mas os irmãos mais velhos também cuidam. Os pais cuidam, mas os irmãos mais velhos cuidam também. Você vê uma família quando tem principalmente mais do que 1, 2, 3 filhos, geralmente os irmãos mais velhos colaboram com os pais para cuidar dos irmãos mais novos. Faz sentido isso ou não? Todo mundo é assim. Eu tinha que cuidar do meu irmão, era difícil, gente. Mas eu tinha que cuidar, eu era só 3 anos mais velho, mas para mim às vezes era difícil, mas eu cuidava do meu irmão e muitas vezes eu cuidei dele, eu tive que cuidar, porque os irmãos mais velhos deveriam ajudar os pais a cuidar dos filhos. Então, primeira coisa, na família de Deus, nós somos cuidados por Deus, diga comigo, por Deus. Segunda coisa, na família da fé, nós temos pais espirituais. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, para Coríntios, a igreja mais desafiadora do apóstolo Paulo era a igreja de Corinto. E ele disse para eles, olha, eu vejo que no meio de vocês tem muitos professores, muitos pedagogos. Eu vejo no meio de vocês tem muita gente que ensina, tem gente que ajuda na teoria, tem gente que dá um incentivo, dá uma palavra de fé. Eu vejo, e ele não está contra isso, ele não está contra isso, mas ele estava falando assim, mas no meio de vocês falta pais. Eu sou o pai espiritual de vocês, eu os gerei. Então pela graça de Deus, por um chamado específico, pela graça de Deus, eu e a pastora Dani somos pais da igreja. Isso é a graça de Deus. Não é que a gente escolheu, falei, eu quero, vou construir. Não, a igreja não é nossa, mas nós fomos chamados por Deus para sermos pais de vocês. Então existe um princípio, e nós precisamos entender, esse princípio é bíblico. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falava assim para os seus filhos na fé, ele falava assim, Timóteo, meu amado filho, Timóteo, meu filho precioso. Ele não chamava Timóteo apenas de meu amigo, meu caro, meu queridíssimo. Isso não poderia ser errado, não era errado. Mas ele tinha um nome específico, porque ele era um filho ministerial. Ele era um filho de Paulo. E ele manda Tito visitar uma igreja, se não me engano Éfeso. Ele manda Tito visitar uma igreja e ele fala para Éfeso assim, olha, a vocês eu estou enviando o meu filho amado Tito. E ele vai ministrar a vocês com o mesmo coração que eu. Ele parece comigo. Ele vai lembrar, quando ele ministrar, vocês vão lembrar a forma que eu ministro. Quando ele falar com vocês, vocês vão ver na vida dele o mesmo coração que eu. Filhos, eles têm esse coração, essa visão. Por isso que não adianta, a igreja franquia não adianta. Porque a igreja, para você abrir uma outra, você tem que enviar filhos. Quantos estão entendendo? Não adianta, a igreja não é empresa que você contrata, abre, faz, não, são filhos. Então a primeira coisa, nós temos o grande pastor, Deus cuidando de nós. Segunda coisa, nós temos os nossos pastores, que são nossos pais espirituais. Pais espirituais.
1 Pedro 5,2 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso com ganância, mas com desejo de servir, e esse é o nosso coração. Então você é cuidado pelos seus pastores. Agora, os pastores, eles não conseguem cuidar de todo mundo pessoalmente. Por quê? Porque a igreja tem centenas de pessoas. Como eu e a pastora Dani poderíamos cuidar de vocês? Mas nós temos nossos pastores auxiliares, queridíssimos, pastor Lucas e pastora Poli, amém, mas nem nós 4 conseguiríamos cuidar de você. Mesmo se eu delegasse, falasse: Lucas, cuida de 350, 300, que eu vou cuidar do resto. Eles não iam conseguir também. Por isso que no contexto da igreja, Deus estabeleceu que a igreja funcionasse no templo e nas casas. No templo e nas casas. Porque na casa você tem um líder que pode nos ajudar. É um irmão mais velho. Por isso que na sua célula tem pessoas mais experientes que você, não só o líder, mas outras pessoas podem te ajudar. Por isso que nos nossos ministérios, de alguma forma você pode pedir ajuda, pedir conselho. Por isso tem esse apoio, porque são irmãos mais velhos, são casais que têm experiência para aconselhar casais, são casais que têm experiência para dar cursos de noivos. Eles estão juntamente conosco, eles estão nos ajudando a cuidar bem de você. Quantos estão entendendo? Então no momento que você precisar, aí sim um cuidado bíblico, no momento que você precisar, no momento que você estiver passando uma batalha, uma luta, ou quiser um conselho na área financeira, na área da família, na criação dos filhos, você vai ter alguém para te ajudar, seja alguém mais próximo, ou mesmo se precisar, os pastores da igreja. Então em Gálatas 6,2, eu concluo com isso, a banda pode subir, em Gálatas 6,2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6,2, e assim cumpram a lei de Cristo. Então, sabe o que eu acredito? Que a igreja, como uma família de Deus, é um lugar de cuidado, e por isso que Deus estabeleceu, também por isso, não só por isso, mas por isso também que Deus estabeleceu as células, a igreja nas casas, porque ali nós temos pessoas para nos ajudar. É claro, ele não consegue ajudar em tudo, nem todos também às vezes, mas ele consegue pelo menos dar o passo inicial. O líder de célula não é um pastor, ele é um facilitador, mas ele é como um irmão mais velho do pastor, entende? Quantos estão entendendo? Ele é como um irmão mais velho, aliás, de casa, e outras pessoas também, porque não diz respeito a um cargo apenas, mas diz respeito a uma responsabilidade. Amém ou não? Então a minha fé ajuda a sua fé. A minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. A minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda. E assim acontece também nesse contexto. Seria impossível para nós pastores cuidarmos de perto de muitas ovelhas. Nós somos uma igreja quase de milhares, mas em breve seremos uma igreja de milhares. Amém? Não somos uma igreja clerical, não somos uma igreja de programas, uma igreja que produz pessoas em série. Não, cada um de nós é um vaso precioso nas mãos de Deus. Cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós tem uma família, tem uma origem, tem fatos que precisam ser cuidados, curados, desafiados. Cada um de nós é uma pessoa diferente da outra. Por isso que nós não queremos ser uma igreja fábrica, uma igreja clerical, que só tem os cultos grandes, que só tem os grandes eventos. Nós também não somos uma igreja fantasia. A igreja fantasia é assim: esse mês é um congresso tal, esse mês é a corrente tal, esse mês é o evento tal, vive de evento, igreja que vive de evento em evento, no final tudo vira vento, porque são igrejas fantasias. E festa é bom, nós precisamos de festa, amém? Eu não estou contra as festas, nem os eventos, nós precisamos, mas não é isso que vai liderar a nossa igreja. O que lidera a nossa igreja é um propósito muito maior, de sermos uma família de Deus. Uma família de Deus. E a grande pergunta que eu deixei para o final, que você pode estar perguntando: uau, gostei demais. Sabe, 19 anos de igreja, 19 anos a Light, uma família de Deus. E é incrível nós vermos aqui no nosso meio, como nós temos tantas e tantas pessoas comuns, mas construindo uma história extraordinária. Tantas pessoas simples,
mas construindo uma história que dá gosto de ver, que dá gosto de ouvir, inspiradora. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos pessoas dispostas, não somente a ser transformadas, mas pessoas dispostas a transformar outras pessoas. Pessoas simples, comuns, mas envolvidas num serviço maravilhoso, cuidando de pessoas, ajudando pessoas a melhorar, ajudando pessoas a superar, focando naquilo que é bom, ajudando pessoas a sair da escuridão e agora a habitar na luz do Senhor Jesus. Mas a grande pergunta, agora sim, a grande pergunta que eu deixei para o final é o seguinte: eu falei tantas coisas aqui, eu falei para você que a igreja é um lugar onde você descobre e constrói o quê? Identidade. Diga identidade. Já guardou o primeiro ponto. Segunda coisa, a igreja é um lugar de, em outras palavras, de ajudar uns aos outros. A minha fé te ajuda e a sua fé me ajuda. Terceira coisa, a igreja é um lugar de desenvolver funções. Cada um tem uma função maravilhosa. E quando nós unimos essas funções, exercendo cada um a sua função, nós podemos brilhar para a glória de Jesus. E quarto e último, a igreja é um lugar de cuidado. A igreja é um lugar de cuidado. Todos somos cuidados por Deus. Todos, direta ou indiretamente, somos cuidados pelos pastores da igreja. E todos nós podemos ser cuidados por outras pessoas, por irmãos mais velhos. A grande pergunta que eu trouxe para você é o seguinte: o que faz com que isso aconteça? A primeira coisa, se você quiser ser a igreja de Jesus, é que você e eu, qualquer pessoa, precisa ter uma experiência com Deus. Precisa dizer: Deus, eu quero ser salvo, eu quero entrar nesse negócio chamado eternidade. Porque a igreja, ela é constituída de pessoas que primeiramente são salvas. A primeira coisa que você precisa para ser igreja é dizer: eu quero Jesus na minha vida. Não é sobre frequentar antes de se entregar. Não adianta frequentar sem se entregar, porque assim como estar numa garagem, assim como você estar numa garagem não faz de você um carro, assim também estar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Então, não é sobre estar na igreja, mas é sobre receber a salvação para ser membro de uma família. A segunda coisa, todos que são salvos precisam ser batizados. O batismo é como aliança. Imagina só, eu caso com a Dani, nós casamos há 15 anos atrás, e esse mês nós fizemos 15 anos de casado. E é bom porque a coisa só está melhorando. Só está melhorando, né, meu amor? Vai só melhorar. Não é perfeito não, gente, é família. Mas é assim, está ficando bom, cada dia mais bom. Pronto, falei. Mais bom, brincadeira. Mas sabe de uma coisa? Imagina só, eu amo a Dani. Eu falo: Dani, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu amo a Dani. Dani, eu te amo. Mas eu não quero ser uma família com você. Se tem um menino falando que te ama, jovem, mas não quer casar com você, dá um chute nele. Chuta que é laço. Tá? Eu não estou falando que ele não quer casar esse ano, cuidado. Estou dizendo assim, ele falou para você: eu te amo, mas não quero casar com você não. Tá? Pode ser que ele quer casar ano que vem, ou daqui uns 2 anos. Mas não é esse o caso. Eu estou dizendo alguém que fala assim: eu te amo, mas não quero ser família com você não. É isso o batismo. O que é o batismo? O batismo é uma aliança. O batismo é o começo. O batismo é o começo. Gente, preste atenção. A igreja não é um ponto de chegada. A igreja é um ponto de partida. A igreja é o começo, ela não é o fim. Quantos estão entendendo? O batismo é assim. Quando você é batizado nas águas, você cumpre o mandamento de Jesus, que é o primeiro mandamento para todo mundo que é salvo. O primeiro mandamento não é assim, agora você tem que obedecer tudo. O primeiro mandamento é o seguinte: você se arrepende, crê em Jesus e agora você é batizado.
O primeiro mandamento é: seja batizado. Então, se tem alguém na sua célula que ainda não é batizado, você e eu precisamos encorajá-lo, porque o batismo é a porta de entrada para pertencimento. É claro, podem ter pessoas batizadas que não pertencem, mas aí não é problema nosso, diretamente. Agora, se tem pessoas que creem em Jesus de verdade, que já aceitaram a Jesus, mas que ainda não foram batizadas, são pessoas que estão querendo casar, mas sem compromisso, sem aliança. Eu jamais casaria com a Dani se ela virasse para mim e falasse assim: amor, eu te amo, mas não quero casar não. Outro dia um casal falou para mim que teve uma briga, porque o marido queria ir na academia sem aliança. Você deixa a sua esposa na academia sem aliança? Sim ou não? Eu não ia querer minha esposa sem aliança na academia não. E nem eu queria ir na academia sem aliança. Por quê? Porque a aliança é importante. É importante. Se você é casado, perdeu sua aliança, come arroz e feijão um mês e compra uma aliança. Ah, não dá para comprar de ouro? Compra banhada a ouro. Vai na galeria do ouvidor, é mais baratinho. Aliança banhada a ouro, ela é mais barata. Essa aqui deve ser mais cara, porque eu lembro que eu paguei e sofri para pagar esse trem. A gente nunca esquece o preço de uma aliança, sim ou não? Porque não custa barato não. Viu, Alex? Tá querendo casar? Você tem dinheiro para comprar aliança? Ah, aí viu, gente? E você, Pedro? Tem? À vista? Pode ficar tranquilo, cara. O importante é ter a entrada, o resto é parcela. Gente, mas não podemos querer uma aliança com Jesus. Jesus, eu te amo, mas eu não quero me aliançar à sua noiva. Se você ainda não foi batizado, eu quero te convidar: seja batizado nas águas agora em junho, porque você vai dizer: eu não só amo Deus, mas eu tenho uma aliança com Ele. Não precisa ser perfeito, não precisa estar obedecendo tudo ainda. O mais importante é você ter convicção da sua salvação. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Nós somos famílias de Deus, amém? Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: a minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda, a minha fé te ajuda, a sua fé me ajuda, Priscila, a sua fé me ajuda, Alisson, a sua fé me ajuda, Alan. Amém? Aleluia? Vamos orar. Eu quero orar primeiro. Você que quer ter essa aliança de verdade, você que está entendendo a fé, que já entendeu que Jesus Cristo deu a vida por você, é a sua oportunidade de reconectar, de conectar o seu coração com Deus. E assim que você reconectar, eu quero te chamar: seja batizado. Não importa o que as pessoas digam. As pessoas às vezes não valorizam alianças. Nós estamos num tempo onde as alianças estão sendo menosprezadas, mas a palavra de Deus nos proporciona uma aliança que traz muitos benefícios para nós. Amém ou não? Você quer esses benefícios? Quem quer esse benefício? Quem entendeu essa palavra? Quem quer uma identidade maravilhosa? Quem quer receber a fé do outro e dar da sua fé para o outro? Amém? Amém. Vamos orar. Eu quero orar com você. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você pode também recebê-la agora. Você pode dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida. Feche os seus olhos, só por alguns instantes, só para você se concentrar. Mas você pode dizer: Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração a Ti. Jesus, eu entendi. Jesus, eu quero fazer parte da igreja. Eu quero ter uma aliança verdadeira. Eu não quero apenas amar a Deus, mas eu quero amar a família de Deus. Eu quero fazer parte. Eu vou crescer. Eu vou receber da sua identidade. Eu vou ter fé para receber e vou ter fé para dar. Eu vou, Senhor, cuidar de outras pessoas, ajudar os meus pais a cuidar de outras pessoas. Eu vou, Senhor, ser cuidado também. Eu não vou, Deus, eu não vou perder essa oportunidade de ser um corpo bem edificado, ajustado, conectado, em nome de Jesus. Pai,
Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção do Senhor sobre nós. Pai, nós entregamos o nosso coração, a nossa vida. Pai, agora, Senhor, eu oro por aqueles que estão entregando pela primeira vez a sua vida a Ti. Eu oro e peço, Senhor, que toda graça, que toda misericórdia, que toda bondade possa tomar esses corações. E Pai, nós confiamos na Tua bênção, nós confiamos no Teu amor, e nós queremos uma aliança completa. Todos aqueles que estão para ser batizados, serão batizados. Nós vamos batizar dezenas de pessoas no mês que vem, em junho. Nós vamos batizar dezenas de pessoas. Elas serão aliançadas na família de Deus, e nunca mais abandonarão a família da fé. Nunca mais, nunca mais, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós queremos declarar, declare comigo assim: eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. É de filho, é da família de Deus. Diga assim: a minha fé vai ajudar outras pessoas, porque eu faço parte, eu estou conectado. Nada vai abalar a minha vida, nada vai abalar a minha fé, porque eu tenho uma família, é a família de Deus. Agora diga comigo: eu tenho uma poderosa função, e eu vou exercê-la. E por último, diga comigo: eu quero ser cuidado e cuidar. Eu quero ser ajudado, ser instruído, ser aconselhado, mas eu também vou ajudar outras pessoas. Eu faço parte da família de Deus. Amém? Dá um abraço aí na sua família da fé. Dá um abraço bem caloroso, bem forte, para a glória de Jesus.